Oremos. Pai querido, ilumina-nos agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, para estudarmos da Tua Palavra, dá-nos entendimento e um coração, Senhor, quebrantado, para pormos em prática, assimilar com amor a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. No livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não será assim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amigos, o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele exorta a igreja a ficar atento com uma das grandes artimanhas de Satanás nos últimos dias. Será o seu maior engano, o seu grande engano. E o capítulo 2 inicia como que se os irmãos de Tessalônicas, eles perguntassem a Paulo: irmão Paulo, é certo que já está próximo o dia do Senhor? O dia do Senhor já está diante de nós? E Paulo exorta com amor: não, amados, não será assim, sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Amigos, esse texto aqui é uma aplicação direta a Satanás. Antes que Jesus volte, Satanás irá se manifestar. O diabo, ele é imitador de Cristo, porque ele não é nada bobo, ele é um ser inteligente. E Cristo é vitorioso, então ele imita aquele que é vitorioso em todos os aspectos. Satanás tem, ao longo dos tempos, imitado Jesus. No livro de Joel, no capítulo 2, 28, fala que Deus derramará o seu Espírito sobre o seu povo nos últimos dias. É um preparo para receber a segunda vinda de Jesus. Amigos, se você não receber a segunda vinda do Espírito, o segundo Pentecostes, você não vai estar pronto para receber Jesus em sua segunda vinda. Apocalipse 18:1 fala que toda a terra será iluminada com a glória daquele anjo. Isso é uma referência ao Espírito Santo. A obra de Deus não terminará menos gloriosa do que começou. Em breve, o derramamento do Santo Espírito recairá sobre o seu povo. Mas veja só que em Apocalipse 13, fala que a besta fará grandes sinais, de maneira que até fogo fará descer do céu. Um falso espírito já tem sido derramado por aí. Pessoas com esse espírito têm feito milagres e têm falsificado o que está escrito na Bíblia. Apocalipse 18:2 fala que a Babilônia, o sistema babilônico, ele estará carregado de demônios. Então não se engane, esses espíritos que estão sendo espalhados por aí é uma falsificação do Espírito Santo, mas na verdade é o sistema babilônico entrando no seu ápice, é o sistema babilônico falsificando o Espírito Santo com seus dominadores, que na verdade são os demônios, fazendo milagres, fazendo coisas espantosas. Apocalipse 16 fala dos espíritos semelhantes a rãs. Esses espíritos, na verdade, eles é uma representação da última praga egípcia. Então, o último engano de Satanás será a união dos três espíritos. Na última praga fala que saiu da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Esses três espíritos formam o sistema babilônico. O dragão nada mais é do que as religiões pagãs, juntamente com o espiritismo, a Umbanda,
e também as religiões pentecostais e neopentecostais. A Bíblia é muito clara e você pode perceber isso. Isso é o que compõe o que a Bíblia chama de o espírito que sai da boca do dragão. O espírito que sai da boca da besta nada mais é do que o catolicismo, e não precisamos nos avançar nisso. E o terceiro espírito que sai da boca do falso profeta, o falso profeta na verdade é a segunda besta. A segunda besta não há o que discutir, trata-se dos Estados Unidos da América. Quando se unirem o protestantismo com o Estado, religião e política se unirem, formará a segunda besta. E estamos caminhando para isso. Essa tríplice união, essa trindade satânica é o que compõe a Babilônia. Eu não estou aqui dizendo, amigo, que se você é um católico, se você é um espírita, se você é um pentecostal, que você está perdido. Não. A Bíblia não fala isso. Deus tem salvos em todas as religiões. Mas entenda, ninguém será salvo se permanecer nessas religiões até o final. Vai chegar a hora que você vai ter que sair, senão você vai se perder. Jesus é um personagem histórico, não tem como ser ateu diante de Cristo. Os historiadores comprovam que Jesus veio e o grande pregador do século XIX, na verdade, um dos maiores pregadores do século XIX, Dwight Moody, ele, ao estudar a Bíblia, ele contou 2.500 referências sobre a vinda de Jesus, direta e indiretamente. É a maior promessa da Bíblia. Jesus virá. Entretanto, em 2 Tessalonicenses 2,9, fala que o aparecimento do iníquo é conforme a eficácia de Satanás, com todo poder e milagres e sinais mentirosos. Amigos, aqui está falando da falsa parousia. Essa palavra aparecimento aqui é o mesmo termo usado para a vinda de Jesus, ou seja, parousia. Mateus 24 fala que aparecerá falsos profetas e falsos cristos, de tal maneira que, se possível, enganaria os eleitos. Então, isso é a consolidação do grande engano. E tem muitos que imaginam, eu não vou cair nesse engano, eu não vou adorar o falso Cristo. Eu sei muito bem discernir entre o Cristo verdadeiro e o falso. Quando Jesus vir, vai vir com os anjos, vai ter a ressurreição, todo olho verá, ele não vai pisar nessa terra. Mas, amigos, não é bem isso. Satanás, ele tem se preparado para isso durante 6.000 anos. Ele conhece muito bem a estrutura humana e ele sabe muito bem como enganar, se possível, os eleitos. Veja só, a Bíblia diz que todo olho verá. Nós temos aí sistemas modernos de comunicação que pode falsificar isso. O mundo inteiro verá Satanás pela internet, pela televisão. E quem sabe ele pode se projetar de uma forma como estamos acostumados a ver e dar a entender que é Cristo. Ele imitará Jesus. Lógico que todo olho também o verá, não da forma que verá Cristo, mas todo olho vai ver. Segundo ponto, no livro de Zacarias, no capítulo 14, o versículo 1 e o 4, fala que o Senhor virá e ele irá colocar-se em pé no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Aquele monte vai se aplanar. Então entenda, de repente o diabo imita essa vinda e vai falar, está na Bíblia, eu viria assim. No entanto, esse texto de Zacarias é uma referência após o milênio. Depois do milênio, Cristo virá e descerá sobre o Monte das Oliveiras, e ali se tornará um grande vale, e a cidade santa se estabelecerá ali. Entretanto, no mundo evangélico, há uma ilusão dispensacionalista. Eles acreditam que os judeus têm um papel profético significativo na escatologia. Amigos, Israel jaz no passado. Não há profecia bíblica para o atual Israel.
Até porque Israel hoje é apenas a tribo de Judá, as 12 tribos elas foram dispersas, já não mais existe, desde o cativeiro assírio, há milhares de anos atrás, desde o cativeiro assírio, as 10 tribos se dispersaram. Então só existe a tribo de Judá, que são os judeus, não existe mais o Israel. E Abraão é o pai da fé. Quando se fala em Israel, a Bíblia é muito clara, não é o Israel sanguíneo, é o Israel espiritual. Essa teologia dispensacionalista vai enganar muito. Você pode perceber que o Antigo Testamento, ele narrava basicamente a história do povo judeu, mas esse povo se afasta de Deus e é disperso, e até a vinda de Jesus ainda fala em Israel, mas depois que o véu se parte ao meio, ou seja, acabou aquele sistema humano que apontava para Cristo, estamos agora em uma nova era, e em todo o Novo Testamento você ainda vê os judeus, mas perseguindo os apóstolos. Então ali não narra mais a história de Israel, agora é a nova aliança, e nessa nova aliança trata-se da história da igreja, mas o diabo usará o Antigo Testamento, usará Israel para enganar, para consolidar o seu engano. A Bíblia diz que Jesus aparecerá em grande glória, e lá na carta de Coríntios, a Bíblia diz que Satanás, ele aparecerá como um anjo de luz, ele também virá em grande glória. A Bíblia descreve um milênio de paz, entretanto, esse milênio, na verdade, ele se cumprirá após a vinda de Jesus, e o diabo também fará isso. Então, Satanás, ele virá e ele irá cumprir aqui o que ele chama de milênio diante das pessoas. Você note que o mundo está em caos. Por que o mundo está em caos? Porque as pessoas estão pisando na lei de Deus. A Bíblia fala que a lei de Deus é a norma que conduz o mundo à paz em todos os aspectos, mas o mundo tem pisado a lei. Os protestantes dizem que a lei não vale mais, os pentecostais também dizem que a lei não vale mais, a Igreja Católica foi a primeira a anular a lei. Então, dessa forma, você vê que o mundo rejeitou a lei, as nações pagãs não sabem da lei de Deus, e por isso o mundo está em caos. Inclusive, quando Satanás se manifestar, ele novamente irá se opor à lei de Deus. Não é necessário que ele se oponha a todos os mandamentos, basta apenas um, porque Tiago 2,10 diz: se você guarda toda a lei e tropeça em um, é culpado de todos. Mas Satanás, ele irá ser adorado, ele irá ser um Deus, ele irá blasfemar do nome de Deus, e ele irá anular definitivamente a guarda do sábado, o sábado do Senhor, irá impor a guarda do domingo. Essa aí é uma das formas de descobrir que trata-se de um falso Cristo, porque Jesus disse que jamais mudaria a sua lei. Então o mundo está em caos na educação, na política, na economia. Moralmente o mundo está caótico, é adultério, é assassinato, é roubo, é injustiça por todos os lados, é filho contra pai maltratando e pai contra filho. O mundo está em caos. Também na saúde, é doenças para todos os lados, hospitais lotados, epidemias varrendo o mundo, é um caos social, é um caos religioso, um conflito entre religiões. Então imagine só, o diabo inicia o seu milênio de paz, e como ele, que é o príncipe desse mundo, simplesmente ele para de fazer as tragédias que ele está fazendo, e os seus anjos agora começam a deixar a humanidade em paz. Então tudo começa a correr bem, uma economia perfeita, moralmente as pessoas mais humanas. Então, em 1 Tessalonicenses 5,3, falando sobre a vinda de Jesus, fala que quando as pessoas começarem a clamar paz, paz e segurança, sobrevirá sobre eles, repetindo destruição. Na verdade, é isso que vai acontecer. Quando clamarem paz, pensarem que está tudo seguro, as pragas recaem sobre este mundo.
Outra coisa que vai acontecer, a Bíblia diz que no milênio os salvos julgarão os perdidos. Então veja só, vai haver um grupo que vai se opor a Satanás, vai haver um grupo que não vai se curvar diante de Satanás, e dessa forma, Satanás convocará o seu povo para julgar esse grupo. Esse grupo será perseguido, como diz em Apocalipse 13, morte aos que não adorarem a besta. O grupo leal a Deus, de Apocalipse 14, 12, aqueles que guardam o mandamento e têm a fé em Jesus, esse grupo não se dobrará diante de Satanás. O último ponto que nós vamos analisar sobre o grande engano é a vulnerabilidade humana. O ser humano é fraco. Na Bíblia fala sobre o anjo Gabriel. Quem foi o anjo Gabriel? O anjo Gabriel foi o sucessor de Lúcifer. Na verdade, Lúcifer era o único abaixo de Deus, era o anjo mais poderoso, o mais inteligente. Depois dele era Gabriel. Então, ao Lúcifer cair, Gabriel sucedeu o lugar de Lúcifer. Ele se tornou o anjo de Cristo, o anjo que está ao lado de Cristo. Em Daniel 10, 13, uma referência ao príncipe da Pérsia. Na verdade, ali é Lúcifer. E Gabriel foi enviado para derrotar Lúcifer. E Gabriel não conseguiu. Foi necessário que Miguel, na verdade Miguel é aquele que é como Deus, viesse e assim convencesse o coração do rei da Pérsia. Amigos, quando você abre a Bíblia, em Apocalipse 19, verso 10, e em Apocalipse 22, verso 9, você vê que Gabriel aparece para João. Na verdade ali era o anjo de Cristo, parecido com Cristo. Ele aparece para João. João se prostra para adorá-lo, e por duas vezes o anjo fala: levanta-te e adore a Deus. Adore a Deus, amigo, adore a Deus. Mas João caiu para adorá-lo. Por quê? Porque o ser humano é frágil, o ser humano é de natureza caída. E note que João amava Jesus, era chamado de discípulo amado. João viu Cristo na transfiguração como Deus. E em Apocalipse 1, João viu Cristo como Deus, mas mesmo assim ele não resistiu à glória de Gabriel e se prostra diante dele. Lúcifer não perdeu a sua glória. Embora ele tenha caído, ele continua sendo um anjo cheio de glória e majestoso. Não se engane, ao ele aparecer, o mundo se curvará diante dele. Apocalipse 1:7, Jesus vai voltar e as tribos da terra se lamentarão, se desesperarão, entrarão em choque ao ver Jesus nas nuvens, irão ficar pasmos, rasgarão as roupas, um desespero total. Por que será assim? Porque vão estar adorando Satanás, e quando vê o príncipe verdadeiro, o rei do universo, vão entender que foram enganados. Amigos, há uma mensagem para você e para mim, e a mensagem está em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Amigos, se você está em Babilônia, você está tranquilo em Babilônia, Babilônia não é o seu lugar. Se você está numa religião que se opõe à lei de Deus, saia dela agora. É isso que a Bíblia está falando. Sai dela, povo meu. E se você sabe sobre a lei de Deus, é um guardador do sábado, trate de levar as coisas a sério. Não é brincadeira o que está por vir. Estamos vivendo em dias difíceis. A grande tribulação se aproxima. O grande engano está às portas. Não brinque de ser cristão. Se dedique totalmente a Deus. Busque a Deus na plenitude. Busque a Deus em espírito e em verdade. Ouviremos agora uma música. E ao ouvi-la, coloque em prática o que você ouvir. Busque a Jesus. Ó Senhor, grandes coisas estão por vir. O grande engano está se consolidando. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha compaixão de nós.
não nos deixe ser enganado e hoje desperta o nosso coração para Te buscarmos em espírito e em verdade, em o nome de Jesus. Amém.